Domingo 3 de dezembro, verso para memorizar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Atos 17, 24. Um hebreu em Atenas. Pergunta 1. O que levou Paulo a Atenas e como reagiu ao que encontrou ali? Atos 17, 1 ao 16. Então, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jasão na busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade, mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jasão e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade. E Jasão os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jasão e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo ir ao encontro dele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. A cidade de Atenas estava entregue à idolatria. Conhecendo a história de seu próprio povo e sua propensão, apesar dos inúmeros avisos à idolatria, Paulo também ficou perturbado com todas as imagens de ídolos que encontrou em Atenas. Não há dúvida de que Paulo foi motivado pela compaixão pelos atenienses que morreriam em seus pecados se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Hoje nossas cidades ainda estão cheias de ídolos, embora sejam menos óbvios do que o que Paulo viu. Infelizmente, muitos crentes são totalmente capazes de percorrer uma cidade sem reagir em nada a seus ídolos. No entanto, Paulo estava sintonizado com o Espírito Santo o suficiente para responder. Fora de sintonia com os outros crentes que ainda não compreendiam que o Evangelho era para todo mundo, Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem salvos, assim como todos os outros. Ele entendeu que o conceito de missão global era levar o Evangelho às pessoas completamente não alcançadas, incluindo pagãos que adoravam ídolos, bem como os filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Paulo, portanto, frequentava o mercado onde essas pessoas podiam ser encontradas. Poderíamos dizer que ele formou o primeiro centro de estudo da missão global, onde usou o mercado para estudar e testar métodos de alcançar os corações e mentes desses pagãos. Paulo sabia que não podia abordar os atenienses da mesma forma que abordava judeus, ou mesmo gentios tementes a Deus. Essas eram pessoas cujo ponto de partida não era o Deus de Israel, ou suas obras entre a nação de Israel. Não importava quão centrais esses conceitos e crenças fossem para os judeus e até para os gentios tementes a Deus, eles não significavam nada para as pessoas que Paulo encontrava no mercado ateniense. Portanto, uma abordagem totalmente nova seria necessária. Hoje, frequentemente, buscamos alcançar pessoas cujo histórico não tem nada em comum com o que foi chamado de a herança judaico-cristã. Portanto, como Paulo, precisamos nos adaptar. Uma abordagem que pode funcionar bem, por exemplo, em Buenos Aires, pode ser inútil em Bangkok. Que tipo de ídolos as pessoas adoram em sua sociedade e como você pode abrir os olhos delas para a inutilidade dessa prática?